Um prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta especialista na superação da depressão, da ansiedade e ajudo mulheres a superarem a depressão e a ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz e sem precisar fazer uso de medicamentos. Se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para seguir o canal onde você está assistindo. Se você estiver aqui no YouTube, aproveita e já subscreve também. E se você estiver assistindo de qualquer lado, é um prazer saber de onde você está assistindo, já vai escrevendo de onde você está assistindo. Hoje nós vamos estar falando sobre os 3 maiores mitos da depressão. Quais são os mitos da depressão que impedem o nosso tratamento, né? Então, existem muitos mitos. Aqui eu trouxe 3 hoje desses mitos, né? Eu trouxe aqui para vocês e um dos primeiros que eu quero trazer é um estado de tristeza, um dos primeiros mitos que a gente vai estar trazendo aqui. Porque, de fato, muita gente confunde e acha que quando você está em depressão, na verdade, você está triste, você está abatida. Você, às vezes, pensa isso logo no início. Você pensa assim, nossa, mas por que eu estou com essa angústia no peito? Por que eu estou tão triste? Qual o motivo? E você se questiona, e você fica se questionando, vezes sem conta, do que está acontecendo com você para você estar tão triste. Mas, na verdade, não tem que ter um porquê agora. Pode ser que o seu porquê começou muito antes. Que aquela angústia no peito foi ficando tão insuportável que hoje arrebentou. Então não adianta você ficar procurando resposta. Não é um estado de tristeza. Não é porque você está triste. A depressão não tem nada a ver com tristeza. Um evento triste é aquilo que acontece e tem um tempo para acabar. Você terminou um relacionamento. E você vai levar um tempo para superar aquele relacionamento. Você fica triste. Mas aquele triste não te impede de ter ações no seu dia a dia que comecem a prejudicar várias outras áreas da sua história. Pode prejudicar num curto período de tempo, e quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de 20 dias, mas quando passa desses 20 dias, a gente começa a ter que ficar preocupado. Por que aquele conflito trouxe tanta dor durante tanto tempo e eu estou revivendo isso? Por que isso traz para mim dores físicas? É necessário trazer uma dor física associada. Porque senão pode ser, sim, uma tristeza ou uma apatia. Então, quando eu começo a ter processos de enxaqueca, falta de apetite ou descontrole na forma que eu me alimento, né, necessidade de comer várias vezes, ou quando eu começo a perceber que eu tenho um cansaço muito grande. Tristeza normal não dá cansaço. Você pode ficar triste se você chorar muito num dia, mas a tristeza normal, ela não dá um cansaço. A depressão dá. A depressão não é um cansaço normal. É uma fadiga de dor física mesmo, de luta para conseguir fazer coisas. Então, nós estamos falando daí de uma depressão, não é de um cansaço, né? Não é de uma tristeza, é de uma depressão, porque tem a dor física, a dificuldade, dores, principalmente articulações, musculatura, dói muito, que está relacionada à desvalorização, dói muito, e eu fico naquele cansaço associado com a angústia no peito, com a tristeza, com o choro descontrolado em alguns momentos do dia, eu não sei bem o motivo. Então, aí eu estou falando da depressão. Outra coisa, né, eu falei aqui, a duração prolongada, os sintomas físicos e, principalmente, é quando eu começo a perder o sentido. O que é perder o sentido aqui na exposição que eu estou fazendo? É você sentir que se for continuar assim, que propósito eu tenho da minha vida? Você começa a se distanciar do seu propósito, você vê vezes sem conta aquilo se repetindo e você começa a ficar preocupada com a sua história, com o seu quadro clínico. Você começa a olhar e falar assim, o que está acontecendo? Então, é necessário a gente entender que a tristeza, ela não é depressão. Mas a depressão é uma doença. Então, é totalmente diferente você tratar a sua depressão como tristeza. E tem pessoas que o fazem, que pensam, vai passar sozinho. Isso é um grande mito. Esse mito é verdadeiro. Não vai passar sozinho. Não vai passar sozinho. Esse mito é verdadeiro no sentido de ser realmente um mito, tá? Não vai passar sozinha. A depressão, ela não passa sozinha. Você consegue, sim, diminuir, dilatando durante muito tempo, mas se foi realmente depressão, ela não passa. Depois vai voltar. E você vai sentir essa volta chegando. Então, o primeiro mito que eu trago aqui para vocês é esse mito de ser uma tristeza, né? Não é um estado de tristeza. Depressão é doença.